Olá pessoal, continuando nossos assuntos aqui sobre a região sul do Brasil, iremos comentar neste capítulo algumas características naturais que nos chamam a atenção nesta região tão peculiar e tão interessante no nosso país. Veja só, o sul é a única região do nosso país que está em grande parte dele abaixo da linha do Trópico de Capricórnio. Ou seja, o sul é uma região que na maioria do seu território não é tropical. É uma região de clima subtropical. Está situado, a maior parte do território do sul, numa zona de clima temperado. Um clima parecido, inclusive, com o clima da Europa, da maior parte do continente europeu, e algo que, inclusive, possibilitou um processo de ocupação por parte dos europeus, de uma imigração que foi muito importante em um processo de desenvolvimento populacional nessa região. Veja só, o sul tem as estações bem definidas. As estações do ano, do outono para o inverno, da primavera para o verão, são bem mais claramente percebidas no sul do que em outras regiões do país. Este é um fato explicado por conta de sua localização geográfica. Além disso, nós podemos dizer que grande parte dos terrenos, dos territórios da região sul, estão em áreas de altitudes relativamente altas, de altitudes relativamente elevadas, se fizermos uma comparação com outras regiões. O sul, entre suas peculiaridades, apresenta parte do seu território marcado por um solo chamado de terra roxa. O solo terra roxa é um solo de origem vulcânica, que ele é resultado de derramamentos basálticos em eras geológicas passadas. Com o processo de formação desse solo, houve uma intensa fertilização. A atividade agrícola ela é possibilitada por um fator natural. Veja só, o solo terra roxa, que é um solo, na verdade, de cor avermelhada, ele possibilita o desenvolvimento de vários tipos de atividades agrícolas. Por conta dessa extrema fertilidade. Ele é um dos melhores solos existentes no mundo para os plantios. É algo que marca como uma característica importante para essa região de clima subtropical. Veja só, a vegetação nessa região peculiar, importante do nosso país, ela é marcada pela presença da mata dos pinhais, ou mata de araucárias, onde se localiza o pinheiro do Paraná. Essa região, ela teve uma adaptação ao clima mais frio do que as demais regiões brasileiras. Essa vegetação é a vegetação que existe nesta região do Brasil e não nas demais. Além disso, existe também a presença dos campos. Naquela região, existe a formação dos pampas gaúchos. Esses pampas, que têm uma vegetação de pequeno porte, eles são apropriados quase que completamente para a prática de atividades agrícolas e principalmente para a pecuária, ou seja, para a criação de animais. Este é um fator importantíssimo que compõe as características da região sul. A existência dos pampas, desses campos importantes que são importantes e eles são apropriados quase que naturalmente para a prática da pecuária. Nesta região, a
ocupação, ela se deu sobretudo por meio da imigração. E nós temos um espaço geoeconômico bastante desenvolvido. Esse espaço geoeconômico, ele é marca da região sul. Essa região sul, ela tem um índice de desenvolvimento humano destacado em relação a outras regiões brasileiras. Ou seja, a qualidade de vida e o desenvolvimento econômico são destaques nessa região. O que nós caracterizamos, inclusive, com um processo que gera uma certa preocupação. As atividades econômicas intensas que se desenvolveram na região sul ao longo dos anos, elas marcam naquela região do Brasil um intenso processo de degradação nessa mata de araucárias, inclusive nas regiões que são formadas pelos campos. O processo de degradação, ele é uma marca do avanço também das atividades econômicas. Então nós temos desenvolvimento econômico destacado em relação às outras regiões, mas por um outro lado, infelizmente, um processo de degradação de áreas naturais importantíssimas nesta região sul. Olha só, além dos processos que nós comentamos de espaços geoeconômicos importantes, nós temos alguns avanços que vão marcar o século XX, como um processo de industrialização. Houve a chegada de algumas indústrias e houve a chegada de uma mecanização que modernizou o processo de desenvolvimento no campo. Como assim? A mecanização, a utilização de máquinas no campo, aumentou o nível de produtividade. O sul do Brasil, ele é um dos campeões nacionais em termos de produções de grãos. E esses grãos, eles são usados inclusive para exportação. Ou seja, a agricultura é uma atividade econômica importante, embora tenha um dano ambiental, mas ela é uma atividade que serve para a exportação e ela serve também, em grande parte, para alimentar a população brasileira. Lá existe a agricultura voltada para a exportação e existe uma agricultura que ela é familiar. Então, essa agricultura, ela emprega uma quantidade gigantesca de pessoas. É um destaque nessa região. Nós temos aqui alguns destaques em termos agrícolas e em termos de pecuária no Paraná, no Rio Grande do Sul, que são considerados celeiros da produção agrícola brasileira. Além de tudo, nós falamos também um pouco sobre a indústria. A indústria chegou, se instalou, desenvolveu e atraiu pessoas nessa região do Brasil. Essa indústria, ela tem uma possibilidade de instalação acompanhada de alguns fatores naturais, como por exemplo, a existência, pessoal, de rios de planaltos. Esses rios de planaltos têm quedas de água naturais. Essas quedas d'água, elas possibilitam a instalação de usinas hidrelétricas. Essas usinas hidrelétricas, elas geram energia que garantem um abastecimento das indústrias, abastecimento e segurança energética. Além do que, em Santa Catarina, existe uma grande produção de carvão mineral. O carvão mineral que também é utilizado como uma fonte que assegura a produção de energia para as indústrias, para as cidades. Essa segurança, ela garante uma forma de atração para os investidores nessa região. Nós temos, além de tudo, pessoal, uma localização estratégica. A
localização estratégica no que diz respeito ao Mercosul. O Mercosul é um bloco econômico que congrega atualmente países da região da América do Sul. Veja só, Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai, Venezuela, entre outros países que se associaram. A localização da região Sul, ela é bem próxima aos principais parceiros comerciais do nosso país. Isso faz com que a região atraia investimentos, porque é uma região que é caminho entre os centros brasileiros, urbanos e políticos e econômicos, e os centros urbanos, políticos e econômicos dos nossos parceiros do Mercosul, desse bloco econômico que é tão importante para o Brasil, principalmente da década de 90 para cá, para os anos 2000, tá certo? Então, neste capítulo, comentamos aqui um pouco sobre o clima na região, algumas peculiaridades com relação à vegetação e atividades econômicas, listando aqui a ideia da agropecuária e da indústria, além da localização estratégica dessa região para o Brasil.